Nós vamos falar de um assunto que é. Eita! É, hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho que é muito familiar a vocês, que é urbanização e problemas urbanos. Porém, gente, como a gente está na nossa aula de Geografia do Brasil, eu queria falar de alguns dados um pouquinho mais antigos a esse período de urbanização, para que vocês possam entender como que funcionou esse processo. Então, assim, olha, se a gente fala de urbanização, inicialmente a gente precisa compreender a diferença entre o campo e a cidade, né? Assim, a gente tem a zona urbana e a zona rural, o campo e a cidade. Tudo bem para vocês, gente? A diferenciação entre campo e cidade é familiar para todo mundo? Que assim, a gente aqui, tanto aqui em São Paulo, quanto aí em Santo André, na região metropolitana, que a gente já falou várias vezes, estamos em ambientes que são predominantemente urbanos, né? A gente tem um pouco mais de familiaridade com esses contextos urbanos. Todavia, a gente depende ainda do campo para a gente poder se alimentar, principalmente. Eu não sei como que é a vida de vocês jovens, mas assim, na minha geração, na minha idade, a gente está acostumado a ter sempre algum parente que mora em uma zona rural e que trabalha no campo, produzindo alimentos em grande parte. Hoje em dia, a- nas regiões urbanas, a gente tem um fenômeno da industrialização. As terras, elas são grandes latifúndios de grandes empresas. Se vocês, eu sempre falo isso para vocês, gente. Quando vocês olharem os fabricantes de grande parte dos pacotes de produtos que vocês têm na casa de vocês, seja um pacote de fubá, um pacote de milho ou uma pasta de dente, vocês vão ver sempre as mesmas empresas. A gente tem aí, olha, a Unilever, a Cargill, a Coca-Cola. Temos grandes conglomerados que são responsáveis por quase tudo que a gente consome, a Procter Gamble. Temos grandes exemplos aí, né? A Nestlé, que acho que são. A gente tem grande parte do nosso consumo centralizado nessas empresas. Então, é cada vez mais escasso um contingente de pessoas que trabalham em monocultura na região do campo, né? Até porque, assim, a quantidade de pesticidas e agrotóxicos, né, que tem nas regiões rurais, eles acabam atingindo diretamente o dia a dia de pequenos produtores. E também os preços, né? Eu acho que quando você produz em grande quantidade, você tem uma rede de distribuição maior e você consegue ter preços diferentes do monocultor. Então, por exemplo, assim, quando vocês veem aquelas feiras do MST, vocês percebem que o alimento ele é produzido em uma escala muito menor do que dos alimentos produzidos pela Cargill, por exemplo. E é muito difícil, né, a gente ter essas resistências que ainda conseguem trabalhar, né, no cultivo do campo e sem utilizar esses agrotóxicos. Até aqui estamos juntos, gente? Vai fazendo aí o joinha aí no chat. Mas enfim, gente, a gente também já tinha falado de um outro conceito geográfico que é muito importante, que é o conceito de migrações, né? A gente tem aí um grande processo de migrações entre o campo e as cidades, que também interferiu aí no crescimento das cidades, até que as cidades chegassem no que a gente conhece nos dias de hoje. Eu, por exemplo, o meu saudoso papai, ele faleceu já tem 13 anos, mas o meu pai, ele nasceu em 1938, ele vivia na zona rural de Pernambuco e ele plantava batata doce. Com 12 anos, ele migrou para São Paulo,
em busca de oportunidades de estudo e para poder fazer a vida na cidade. Teve um colega aí que levantou a mão, pode falar. Só para ter certeza, você está compartilhando algum slide ou não? Não, gente, eu não estou compartilhando slide, ó, eu estou aqui do celular e assim, hoje vai ser só vocês matando a saudade aqui da minha cara, ó. Tá bom, então, professor. Estou anotando aqui. É, enfim, gente, é que acho que hoje a gente vai debater mais um pouco essas questões que eu acho que vocês já conhecem, mas assim, tendo alguma dúvida, vocês levantam a mãozinha aí, que a gente tá junto. Então, até que a gente tá junto, gente, assim, tô falando tudo isso porque demorou alguns anos para a gente conseguir chegar nesse contexto urbano que a gente conhece. O Brasil, ele enfrentou um processo de urbanização bastante rápido nos últimos 60, 70 anos. Todavia, o processo de urbanização, ele vai ter os seus registros históricos ali desde o final do século XIX. Então, em um momento onde o Brasil ainda estava tendo relações com a família real portuguesa, começou-se já a pensar ali em planejamento urbano. Apesar desse processo ele ser bem mais lento, né? Mas as cidades, elas demoram bastante tempo para crescer. Aqui eu já tinha mencionado isso para vocês, né? Que assim, os autores especializados, eles se referem ao Brasil como um país que sofreu um processo de capitalismo tardio. Porque assim, olha, se a gente for pensar que assim, no final do século XIX, enquanto aqui no Brasil ainda tinha seres humanos escravizados, na Inglaterra a gente já tinha a tecnologia da máquina a vapor. Então a Inglaterra, ela já estava se industrializando, ela já estava nesse processo do crescimento acelerado das cidades, enquanto aqui no Brasil a gente ainda tinha a manutenção de um pensamento escravocrata que era fundado em uma monarquia colonial. Então, quando a gente pensa nos primeiros momentos em que o Brasil começou a se industrializar, a gente pensa que a família real brasileira veio morar no Brasil em 1822 e daí eles encontraram aqui um Brasil que eles achavam muito atrasado, né, pelo ponto de vista europeu, e eles começaram a trazer famílias de grandes posses, famílias que tinham um status de nobreza, começaram a trazer para o Brasil para poder habitar e deixar o Brasil cada vez mais parecido com a Europa. Até aqui estamos juntos, meus amores? Vamos dando um joinha aqui, ó. Então é isso, gente. A gente começou a pensar em cidade para a gente pensar em como receber portugueses colonizadores aqui no Brasil. Porém, esse processo foi bastante lento, né? A colônia ela era extrativista, né? A gente não pensava ainda nas fábricas que tinham ali na Inglaterra, né? Esse tipo de processo só foi acontecer já com o Brasil independente, ali principalmente lá para o ano de 1950, 1960. E é exatamente por isso, galera, que a gente vê muita gente que é órfã aí da ditadura militar, né? Nesses períodos aí que a gente teve uma grande polarização política entre o pessoal de esquerda, o pessoal de direita, a gente sempre vê um pessoal aí simpatizante da direita falando na época da ditadura militar era tudo melhor. Teve um período que eles chamavam inclusive de milagre econômico, mas na verdade não existe milagre, né, gente? O capitalismo ele não tem milagre. O que acontece foi que durante o período ali, a partir dos anos 60,
a gente teve um grande investimento em industrialização, em urbanização. Então, a gente teve um processo que teve muita geração de emprego nas grandes cidades, né? E o crescimento das grandes cidades também. Então, muitas pessoas que participaram desse processo ativamente, com oportunidades de trabalho, elas têm assim uma saudade de ver esse período como o melhor período econômico de suas vidas. É, o que assim é compreensível dentro do ponto de vista das ciências humanas. Porém, é, os postos de trabalho, eles precisam ser mantidos, né? E a gente precisa pensar também que as indústrias, elas também têm que ser lugares saudáveis, né, para se trabalhar, e que essas indústrias, elas precisam manter salários para que os seus trabalhadores consigam ter boas condições de trabalho, né? Então, acho que assim, o nosso papel é olhar para esses acontecimentos de uma maneira crítica e a gente entender que alguns fenômenos eles ocorreram e que esses fenômenos eles estão dentro de contextos sociais e contextos econômicos, para a gente poder não se confundir. Então, quando a gente percebe, assim, por exemplo, acho que a galera do ABC aí deve ter sentido muito, assim, nos últimos 10 anos, a gente percebeu que na região do ABC a gente tinha muitas indústrias automobilísticas que começaram a fechar, né, com crises, e muita gente ficou desempregada, e essas empresas elas acabaram se mudando para outros países. Vocês lembram disso, gente? Alguém lembra aí desse momento? Que, enfim, né, eu tenho amigos dessa região do ABC que acabaram pegando desemprego pesado, né, em virtude do fechamento dessas indústrias. Essas indústrias, elas chegaram exatamente nessa época, em meados de 1960. E o fato delas irem embora não tem muito a ver ali com essa questão da direita ou da esquerda. Elas têm a ver com a possibilidade de ai, calma aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Só um segundo, galera. Tá, então, olha, um colega aqui perguntou se o processo de urbanização ele começou para atender os ricos chegando aqui. Então, olha, foi mais ou menos isso, assim, a gente começou a pensar na ampliação das ruas e na construção de casas em modelo, no estilo europeu, ali no século XIX, para poder abrigar ali a ocupação proposta pela família real. É exatamente isso que aconteceu. Porém, assim, a gente ainda não tinha um Brasil urbanizado. A gente tinha ainda um Brasil predominantemente rural e a gente tinha ali uma habitação ali de pessoas nobres. Ficou claro, galera? Sim. Deu certo, gente? Isso mesmo, gente. Olha, me interrompe que eu volto aqui para a gente não se perder, tá? Mas enfim, gente, é que esse processo, olha, ele foi crescendo, né? Ele foi crescendo e até vou dar voltar aqui para alguns dados aqui dessa época aqui do século XIX, onde a gente tinha aqui o Brasil colônia, para vocês entenderem como que esse processo se transformou. Vocês já ouviram falar do censo, que é aquele registro de populações que o IBGE faz?
um instituto de pesquisa, que alguém já chegou na casa de vocês, perguntou quantas pessoas tem, quantos banheiros tem, quantos carros tem. Então, esse processo, gente, é um processo chamado recenseamento. Ele é muito importante, assim, para a gente em geografia, porque é através desse processo que a gente coleta dados, para a gente conseguir entender as populações. Aqui no Brasil, a gente teve o primeiro recenseamento em 1872, ali na segunda metade ali do século XIX. E assim, esse dado ele é bastante importante para a gente poder entender as cidades, porque foi o primeiro momento em que na história do Brasil alguém pensou em coletar dados sobre a população. Só que assim, o censo, gente, ele não era feito de uma maneira séria, de coletas de dados, que igual é no IBGE nos dias de hoje. Ali em 1872, foram as paróquias, né? As paróquias religiosas que serviam o império. Acho que vocês já devem estar estudando bastante em história e essa relação da igreja com os monarcas, né? Mas enfim, as igrejas elas começaram a distribuir alguns formulários para que as pessoas respondessem em casa, né, e falassem sobre dados da população que viviam com elas. Então, esse, em 1872, que a gente conseguiu registrar, ter um registro das pessoas e de suas moradias. Mas enfim, né? Não foi exatamente ali um levantamento de dados muito efetivo, porém foi quando a gente teve o dado de que no Brasil tinha 1,5 milhões de pessoas escravizadas ainda nessa época, né? Que era, que era assim, era 15% da população. E nessa época, gente, a gente contabilizou então ali menos de 5 milhões, né, de habitantes. Atualmente aqui no Brasil, no último censo que a gente teve foi em 2022. A gente contabilizou 215,3 milhões de pessoas, né? Só para vocês terem uma ideia do quanto o Brasil ele cresceu. Ele cresceu bastante e um dos fenômenos que está relacionado a esse crescimento de população são é o crescimento das cidades, né? Se vocês analisarem, quando a gente vai fazer esse cálculo futuramente, quando a gente for falar de populações e de demografia. Mas só para vocês terem uma ideia, assim, ó, se vocês observarem um prédio, se a gente tiver um prédio, ele vai conseguir acolher muito mais famílias e muito mais pessoas do que uma casa em ambiente rural, certo, gente? É uma relação muito fácil da gente poder estabelecer através da observação. Todavia, existe um cálculo para isso e a gente vai ver quando a gente estiver falando de populações. Então, quando a gente pensa que assim, é, uma indústria ela se instala em uma cidade, a gente pensa que a cidade ela cresce porque através dos trabalhadores que chegam para trabalhar nas indústrias, a gente começa a criar demandas e a sanar demandas desses trabalhadores e a gente tem um crescimento populacional também relacionado. Até aqui estamos juntos? Tá tudo bem, gente? Momento aí, angústias. Então, assim, gente, olha, vou fazer já mais aqui uma defesa aqui desses dados do recenseamento, porque, assim, gente, a gente começou a ter essas coletas de dados ali
Foi na época do Dom Pedro II que a gente teve esse recenseamento aí nas paróquias, tá, gente? E assim, esse recenseamento, ele foi motivado porque no ano de 1850 a gente também teve um outro fator que foi muito importante aqui para a gente, tanto da geografia quanto da história, que foi a Lei de Terras. Já ouviram falar da Lei de Terras, galera? Não? Não. Então, ó, teve um colega que já ouviu falar, mas não lembra. Vocês vão ver também isso em história, porque é bastante importante para a gente aqui das ciências humanas. A Lei de Terras, ela vai ser a primeira legislação que a gente vai ter na história do Brasil que vai fazer a demarcação das terras. Porque assim, gente, quando a família real, ela chegou aqui no Brasil, eles chegaram e falaram assim, ó, nós portugueses, nós descobrimos o Brasil e vamos nos estabelecer aqui enquanto colonizadores, né? O Brasil é a nossa colônia. Aqui, inicialmente, né, era a ilha de Veracruz e era propriedade ali da colônia brasileira. Só que assim, quando a família real, quando a família real começou a habitar o Brasil, na verdade, antes da família real habitar o Brasil, porque assim, gente, vamos lá. A gente pensa que a família real descobriu o Brasil, né? Assim, os portugueses chegaram no Brasil em 1500, né? Acho que todo mundo lembra disso. Todavia, no período entre 1500 e 1822, a família real não habitava o Brasil ainda. Eles não tinham estrutura para se manter em Portugal e para poder manter o Brasil. Então eles ficaram morando lá em Portugal, eles vinham para cá, matavam alguns indígenas, levavam ali um pau-brasil, extraíam alguma coisa. Eles utilizavam ali para poder ter um lucro, né? Ó, até um colega aqui já percebeu que eles foram pioneiros no home office. É, é bem isso. E assim, eles estavam utilizando a colônia para ganhar, para lucrar, né, através do extrativismo. Porém, eles não estavam vivendo, né, aqui na colônia. Eles chegaram depois. Eles chegaram fugidos, né, gente? Eles chegaram aqui porque eles estavam ali já com medo. Eles estavam com medo de serem mortos, serem depostos em Portugal. E eles vieram para o Brasil fugidos. Então, só a partir do momento que eles chegaram no Brasil que eles começaram a pensar em novos modos de vida, né? E os holandeses, eu já tinha falado para vocês quando a gente falou de cartografia na semana retrasada, que os holandeses, eles eram famosos por serem exploradores e por fazerem bons mapas. Então, os holandeses, eles já tinham chegado aqui no Brasil, e quando o Brasil era colônia, eles já falaram: veja bem, tá ali aquela terra ali e não tem ninguém ali. Eles já começaram a chegar e tentar fazer os seus mapas. E assim, quando Portugal percebeu isso, foi quando eles criaram uma coisa que vocês também devem ter visto, que são as capitanias hereditárias. Você lembram disso de ver na escola? Capitanias hereditárias? Que as capitanias hereditárias eram uma forma que a família real utilizou para distribuir as terras brasileiras e através pelo poder de herança também, em uma maneira que foi anterior ali ao Brasil capitalista, né? Eles foram distribuindo pedaços de terras através de acordos políticos que eles faziam ali enquanto monarcas portugueses. Né? Eles fizeram ali uma distribuiçãozinha para poder manter o Brasil ocupado por pessoas que fossem da confiança deles e que respeitassem o status deles de monarcas. Beleza, gente? Estamos juntos até aqui? Deu para lembrar aqui das capitanias hereditárias? Sucesso, galera! Então vou avançando aí, qualquer coisa vocês me interrompam.
Mas aí, enfim, gente. Então, assim, a gente tinha a delimitação de terras pela proposta da família real. Porém, a gente já estava tendo uma pressão política ali no século XIX por conta do crescimento, né, de cidades europeias. Novamente, vou reforçar, gente, que a Revolução Industrial ela teve o seu berço ali na Inglaterra. Lá na Inglaterra, eles descobriram ali o advento do motor a vapor, e isso revolucionou, gente, na época, porque assim, eles começaram a ter aqueles trens grandiosos a vapor, e eles conseguiram ter fábricas de movimentar grandes roldanas com esse motor a vapor. Então, as cidades inglesas, elas já estavam crescendo bastante. Portugal até hoje é um país que é predominantemente agrícola. E, mas assim, quando na Inglaterra eles já estavam com essa aceleração desse processo de urbanização, Portugal ainda não sabia como que isso funcionava. Eles ainda eram mercadores de escravos, né? De escravizados, no caso. Eles ainda comercializavam seres humanos escravizados e eles eram predadores, né? Extrativistas. Então, acho que as mudanças que o mundo, né, o mundo globalizado sofreu nessa época, fizeram inclusive a pressão para que os portugueses promulgassem aí tanto a República quanto a libertação, né, desses trabalhadores escravizados, porque a gente já tinha outros modelos de trabalho, né? Se você pensa em trabalhadores na indústria, a gente já começa a pensar, né, naquele modelo fabril, do operário no chão de fábrica, ele saindo do campo e indo para a cidade para procurar um emprego capitalizado, um emprego remunerado. Então, enquanto o mundo já estava conhecendo esses modelos de trabalho, o Brasil ainda estava ali, ó, habitado pela sua família real, ainda sendo extrativista e ainda comercializando seres humanos escravizados. Quando eu falei aí desse recenseamento de 1872, gente. Já ia errar aqui, mas é 1872. A gente está falando de século XIX. Já na segunda metade do século XIX as coisas começaram a mudar. É, esse recenseamento, ele estava prevendo o quê? A quantidade de almas, inclusive, né? A gente não falava nem de populações, igual a gente fala hoje em dia em geografia. Quando a gente vê dados do IBGE, a gente sempre vai falar de pessoas, de populações. Eles falavam de almas ainda, né? Porque nesse período aí escravocrata, a gente tinha. Olha, teve um colega que ficou meio surpreso com essa questão das almas. Mas olha só, gente, olha, uma curiosidade aqui que eu vou soltar aqui para gente, para gente até sanar com esse espanto. Mas olha só, gente, qual que é a justificativa de um povo para conseguir escravizar outro povo? A justificativa geralmente é o quê? É uma superioridade, né? É uma superioridade ou de raça, ou de religião, ou de raça e religião, que é uma coisa complicada, sabe? Por isso que hoje em dia a gente fala muito de combate ao preconceito, tanto preconceito étnico quanto preconceito religioso, porque todas essas formas de preconceito, todas essas hierarquizações que criaram supremacias, que criaram desigualdades, elas culminaram em momentos de grande violência na história do mundo, né, da humanidade. Eu costumo dizer sempre que nós tivemos dois momentos dos quais assim a gente de ciências humanas a gente se envergonha assim na história da humanidade. E um desses momentos aí é o Holocausto, né?
o Holocausto ali realizado com o povo judeu, alemão, e a escravização de seres humanos. É uma grande vergonha. E ambos, a gente teve o discurso religioso à frente disso, sabe? Quando a gente vê assim, eu falei até que o recenseamento ele era feito nas paróquias, né? Porque a igreja ela não dava de mãos dadas ali com a manutenção do poder monárquico. Então, assim, a partir do momento que eles chegam no Brasil e eles encontram uma população indígena, e a população indígena que não é católica, daí eles pensam, essa galera aqui não é civilizada. Vamos lá, vamos botar eles para trabalhar para a gente. E daí vai lá e escraviza o indígena. E a gente fala bastante de genocídio, né? A gente fala de genocídio porque eles dizimaram a população indígena, porque eles não conseguiram escravizar, né? Durante muito tempo. Na verdade, assim, eles escravizaram a população indígena é, durante bastante tempo, sim. Tanto que nós temos aldeamentos que é, eu, eu vou falar futuramente mais de aldeamentos, mas teve trabalho escravizado de indígena sim aqui no Brasil. E quando eles descobriram essa oportunidade de pegar seres humanos na África, no continente africano, né, gente? Sempre reforçando, estudante meu, não saia por aí me dando a vergonha de me falar que a Terra é redonda e de que a África é um país, tá bom? Vocês prometem para mim? A África é um continente que abarca aí muitos povos diferentes, de diferentes culturas, de diferentes dialetos, inclusive. Então, assim, gente, não me dê essa vergonha. Assim, ó, não vou nem vou citar o nome aqui da filha do Silvio Santos, que saiu aí por aí falando que a África era um país, e isso é vergonhoso. A gente vê aí, ó, em plenos dias de hoje, século XXI, as pessoas dando essa vergonha. Vocês não, vocês são aí, ó, vestibulandos, inteligentes, que são muito melhores do que isso. Mas ó, só para concluir aqui, ó, o discurso da escravização que os europeus tinham nessa época, eles eram pautados em, chegamos aqui, ó, chegamos aqui na África, essa galera aqui não é católica, eles não têm alma, então lá vamos escravizar, vamos botar eles para trabalharem pra gente. Chegaram na América do Sul, olha esse povo aqui, ó, não é católico? Vamos escravizar e vamos colocar eles para trabalhar pra gente. Então foi esse aqui o pilar aqui da escravização, tá, gente? Assim, nos povos coloniais. Então, exatamente por isso que a gente fala de almas e a gente não fala de pessoas, porque em um determinado momento a gente teve um religioso que era o Barão de las Casas, que era um frei que defendeu a questão da alteridade do indígena, e daí ele começou é, a defender esse processo, né? Acho que quando vocês pensam no processo colonial, vocês sabem que chegou o Padre Anchieta, começou a incorporar o catolicismo ao indígena. Então, em um determinado momento, a Igreja Católica reconheceu que os indígenas tinham alma. Daí a Igreja Católica parou de defender a escravização de indígenas. Então, o europeu parou inicialmente de escravizar o indígena quando reconheceu que ele tinha alma, mas o negro não. O negro só foi ter alma em 1888. Até então ele não tinha alma. Então, por isso que se falava em alma, né, nesse recenseamento e não em populações. Eu só estava concluindo aqui o pensamento, mas eu vi que tem um colega de mão levantada, pode falar. Ô, professor, só para poder. É que eu queria muito anotar isso, mas só para entender o contexto. Você está falando contexto de urbanização ou de colonização? Porque, pelo que eu entendi, o que você chegou a falar é que aqui, quando os portugueses chegaram, eles usaram como justificativa, é, eles, eles botaram os indígenas para trabalhar com a justificativa de que não eram almas.
não eram almas devotas, então, esse foi o justificativo da colonização. Mas pelo que eu te disse, você está falando isso dentro do contexto de urbanização ou de colonização? E isso é dentro. É que esses processos, Pedro, assim, olha, eu estou explicando para vocês aqui a raiz histórica, porque a gente está falando de geografia do Brasil. Então, assim, olha, é importante que vocês reconheçam que esses modos de trabalho, né, o modo de trabalho tanto escravizado quanto o trabalho remunerado, eles são momentos importantes de diferenciação para a gente poder perceber aqui o crescimento urbano e o processo de urbanização. As cidades aqui no Brasil, elas começaram a ser construídas com a mão de obra escravizada. Enquanto a gente tinha esse contexto aqui no Brasil, ali no século XIX, na Inglaterra, a gente já falava de fábricas. Então, assim, eu tô contextualizando vocês para vocês conseguirem perceber esse paralelo aqui dos modos de trabalho, para vocês entenderem como que o capitalismo se incorporou aqui no Brasil. Deu para ficar claro? Acho que sim. Sucesso, gente. Mas assim, olha, o crescimento urbano mesmo a gente vai ter aqui, olha, no Brasil capitalista, assim, a gente vai ter o grande marco aqui da urbanização, vai ser ali entre os anos 50 e 60, tá, gente? É, que é onde a gente vai, onde a gente teve aquele período lá que eu até falei, que tem gente que reconhece como um milagre econômico. Mas se a gente pensa que a gente tinha cidades, a gente tinha aqui no Brasil cidades que elas dependiam ali da mão de obra rural, elas também eram cidades, então o começo do planejamento urbano foi lá, certo, galera? Gente, só confirma para mim aqui o horário do término dessa aula é 21h30, né? A gente tem 9 minutos ainda ou eu já estourei? O Pro é 21h20 que finaliza. Ah, tá. Então, sucesso, gente. Então, eu vou deixando vocês por aqui. Eu acho que agora vocês vão ter um intervalo. Mas até que ficou claro, gente, como a gente percebe aqui, aqui o crescimento, o início das cidades aqui no Brasil. Eu retomo eu vou retomar esse assunto quando a gente estiver falando de populações e transformações demográficas, conforme eu falei para vocês. A gente vai até fazer ali as continhas ali do crescimento da cidade, mas eu queria muito que vocês entendessem esse processo. Queria aproveitar aqui esse momento final também para recomendar novamente um filme que eu já recomendei para vocês anteriormente, que é um documentário chamado Entre Rios, que vocês encontram aí facilmente no YouTube. Vou deixar também mais duas recomendações aqui para vocês terem um pouco do vislumbre aí desse período do Brasil colônia. Um deles é o Carlota Joaquina, da Carla Camurati, que ele mostra exatamente essa ocupação da, das famílias consideradas nobres pela elite colonizadora que começaram a habitar o Brasil. Nesse filme vocês vão ver ali como que começa a cidade, o primeiro Banco do Brasil. É um filme bem divertido, assim, é uma comédia. E tem um outro filme nacional também que eu não lembro quem dirigiu, que eu gosto bastante, é o Desmundo. E mostra essa questão que a gente falou aí sobre o trabalho dos indígenas, e a ocupação e o início do planejamento urbano no Brasil. E é isso, meus amores. Vejo vocês na quinta. Olha, o Pedro já arrasou, ele deixou ali escrito ali no chat. Vocês acham facinho no YouTube, gente. E vocês assistirem aí, vocês conversem aí no intervalo. Eu espero que vocês se divirtam horrores aí no fim de semana e dê um gás aí nos estudos. Qualquer coisa,
Qualquer coisa me chama, galera. Beijão aí pra vocês e boa semana, sucesso. Eu vou colocar o link do Entre Rios lá no grupo de vocês, de estudante lá. Eu tenho ele aqui, aí depois eu passo. Eu Olha aplico que eles também. sucesso já, hein? Mas falou, Fechou, gente, tô aqui Michele. saindo, ó, beijão. Obrigado, viu, querida? Tamo junto. Tchau, tchau. Agora, deixa eu parar aqui a gravação.